Senhores, minhas senhoras, vamos dar início aos trabalhos. Queria informar de ter dado entrada nos nossos serviços uma proposta de relatório anual de execução do Plano de Gestão de Riscos e Corrupção e Infrações Conexas. O relatório fica disponível nos serviços. Queria também dar a conhecer à Assembleia Municipal algumas adjudicações relativas à autorização de assunção de encargos plurianuais, à Gráfica Limitada, Impressão e Acabamentos Gráficos do Boletim Municipal, à ANO Sistemas de Informática e Serviços Limitada, a utilização da plataforma eletrónica de compras do município, à Grupo NOR, Grupo Português de Elevadores do Norte Limitada, a conservação e assistência técnica aos elevadores instalados nos edifícios municipais e o programa Aproximar, à Regoldi, Comércio de Produtos de Manutenção Industrial Limitada, o serviço de limpeza para os edifícios municipais, a Água Sistemas, Produtos e Serviços para a Água e Ambiente Limitada, o material em PVC e caixas dos contadores, a Intécnica, Material Elétrico Limitada, Material Elétrico, e a Climar, Artigos de Papelaria Limitada, Material de Escritório. Queria pôr à votação a ata da reunião ordinária de 28 de dezembro de 2017. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. No período antes da ordem do dia deram entrada uma moção da CDU relacionada com o Dia Internacional da Mulher, um voto de saudação e congratulação dos grupos municipais do PSD e do CDS relacionado com a RICOM, um voto de protesto dos mesmos grupos municipais relacionados com a estação de CTT, um voto de protesto do Partido Socialista relacionado com o encerramento da estação de Correios de CTT de Ribadave, um voto de congratulação do PS relacionado com o Centro Social Paroquial de Ribeirão, um voto de pesar do PS em memória de Daniel Machado, uma moção pelo processo extraordinário de regularização de todos os vínculos precários do município apresentado pelo Bloco de Esquerda. Pedia então que por esta ordem, desde já à CDU, querendo, fosse feita a apresentação da respectiva moção. Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos os presentes. Moção: celebrar o 8 de março, Dia Internacional da Mulher, contra a discriminação. As mulheres do mundo lutam pela igualdade. Envolvidos mais de 100 anos desde a Conferência Internacional de Mulheres de 1910, os direitos conquistados em Portugal e muitos outros países são hoje uma realidade da nossa democracia. Persistem, porém, muitos entraves à sua emancipação política, económica e social, por ações discriminatórias à condição do seu género no plano salarial, moral e sexual, na negação do direito ao trabalho sem sujeição à desumana precariedade. O lucro não pode sobrepor-se à dignidade das pessoas. Em Portugal, em resultado do 25 de Abril, muitas foram as conquistas alcançadas pelas mulheres, das quais se destaca a ampliação do período de licença de maternidade, dispensa do trabalho para consultas pré-natais e amamentação, participação e exercício em cargos políticos, o acesso às carreiras da magistratura, diplomática, militar e policial e, mais recentemente, o direito à interrupção voluntária da gravidez sob aconselhamento psicológico e com assistência médica. Apesar destes progressos, verifica-se em muitos casos um aumento da precariedade laboral que, entre muitos outros aspectos, afeta a vida das famílias, em particular a das mulheres que laboram nas empresas do setor têxtil e do calçado, sediadas neste concelho. São essas políticas que destroem a coesão social e causam instabilidade nas famílias e no tecido social. Como sempre, as mulheres pagam a fatura mais pesada. São as mais afetadas pelo desemprego, pelo emprego sem direitos, pelo excesso de carga horária laboral e trabalho a tempo parcial e recebem menores salários. Como se não bastasse, têm ainda como mães preocupações com a falta de equipamentos, de apoio social, onde colocar os filhos enquanto trabalham. Muitas mulheres são mesmo forçadas a regressar ao lar, hipotecando o seu futuro e o dos seus filhos, ou sujeitando-se a grandes deslocações e seus elevados custos por via de encerramentos de fábricas, como é o caso recente das ex-trabalhadoras da RICOM. A luta pela emancipação e igualdade de direitos da mulher é de homens e mulheres, pelo que a CDU manifesta apoio às manifestações do Dia Internacional da Mulher que se realizam pelo país,
dentre as quais destaca a promovida pelo Movimento Democrático de Mulheres e o Movimento Sindical Unitário a realizar em Lisboa, dia 10 de março. Assim, a Assembleia Municipal de Vila Nova de Famalicão, em 22 de fevereiro de 2018, decide, primeiro, apelar a que todos os famalicenses, homens e mulheres, adiram às comemorações e celebração do 8 de março, tornando digna e justa a sua participação política, social e laboral no país e no mundo contra todas as discriminações, pela igualdade e pela paz. Ponto 2, enviar esta moção à comunicação social. Famalicão, 22. Muito obrigado. Muito grato. Pedia, então, dentro dos grupos do PSD e do CDS, quem, querendo, faça a apresentação dos respectivos votos de saudação, primeiro, e de protesto, depois. Voto de saudação e congratulação. Como é do conhecimento público, a declaração de insolvência e o consequente encerramento das empresas que fazem parte do Grupo Ricom fez com que cerca de 600 trabalhadores perdessem os seus postos de trabalho, com todas as consequências daí decorrentes, constituindo um verdadeiro drama para as famílias abrangidas a cessação dos postos de trabalho, cujas causas não nos cumpre analisar, só não terão consequências mais gravosas, atento o clima de desenvolvimento económico e social que tem atravessado o nosso Conselho. As forças vivas do Conselho, e neste particular as empresas, têm sabido corresponder à necessidade que a situação acarreta, oferecendo empregos para cerca de 350 postos de trabalho. O direito ao trabalho é um direito de natureza constitucional, possuindo foros de verdadeiro direito social e fundamental. Mais do que assegurar a proteção no desemprego, importa assegurar e ajudar na consolidação e criação de novos postos de trabalho, devendo tal tarefa recair sobre as instituições privadas e a sociedade civil, coadjuvadas naturalmente por políticas de natureza social e económica apropriadas por parte dos entes públicos. Neste ponto particular, é de salientar toda a atividade que, de forma sustentada, tem vindo a ser desenvolvida por este Executivo a nível de empreendedorismo, traduzida na promoção e criação de novas empresas e novos postos de trabalho, que tem criado nas forças vivas o necessário clima de confiança e desenvolvimento. Também neste ponto particular, é de saudar a tomada de medidas urgentes por parte do Executivo Camarário, através da criação de uma linha de apoio concebida para apoiar os trabalhadores que perderam os seus postos de trabalho e que tem configurado uma verdadeira bolsa de emprego. E através da tomada de medidas de natureza social, visando a proteção dos que apresentam um nível relevante de carência económica, através do encaminhamento para programas de requalificação e formação profissional. Face ao exposto, proponho os grupos municipais signatários que esta Assembleia Municipal delibere. 1. Emitir um voto de saudação e solidariedade para com todos aqueles que perderam os seus postos de trabalho e que assim atravessam um período de enormes dificuldades. 2. Ao mesmo tempo, emitir um voto de congratulação a todas as empresas e forças vivas do Conselho que têm sabido, através das suas iniciativas, criar emprego e assim riqueza e estabilidade social para o nosso Conselho. 3. De igual modo, emitir um voto de congratulação pela tomada de medidas de apoio social por parte do Executivo Municipal, em conjugação com o Centro de Emprego e Formação Profissional, que em muito tem contribuído para o desagravamento da situação de consequências tão nefastas. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Meireles tem a palavra. Excelentíssimo Sr. Presidente, Excelentíssimo Sr. Câmara, voto de protesto. No início do presente ano, foi a população de Ribadave surpreendida com o encerramento da estação dos CTTs existentes nessa vila. O encerramento em causa deveu-se à decisão unilateral dos CTTs. Tal decisão, que indubitavelmente não serve o interesse público, lesa de modo grave os interesses e direitos das populações de Ribadave, que assim, uma vez mais, se viu confrontada com situações que a prejudicam, sem causa justificativa e que se seguem a outras tomadas, quer no âmbito do ensino associativo, quer no âmbito da atividade bancária,
com o encerramento do balcão da instituição bancária pública Caixa Geral de Depósitos. Na verdade, a Vila de Ribadave, nestes últimos 2 anos, tem sido confrontada com a perda do 2º e 3º ciclo do ensino básico e com a privação do ensino secundário público, por força do corte dos contratos de associação, bem como com a decisão unilateral da única instituição bancária pública de encerramento de agência nessa vila. Agora vê-se confrontada com o encerramento de uma infraestrutura que é básica e essencial e que constitui um prejuízo enorme para a população de Ribadave e freguesias vizinhas. Uma política de necessária descentralização e de são desenvolvimento e de coesão social não pode pactuar com atos arbitrários que não cuidam dos interesses das populações, razão pela qual, estando em causa o contrato de concessão respeitante a um serviço público, se exige uma posição clara dos governantes e do Poder Central que têm o imperioso dever de zelar pelo cumprimento da legalidade e bem-estar das populações. Neste ponto particular, não se pode deixar de registar de forma muito positiva a iniciativa da Junta de Freguesia de Ribadave ao assegurar de forma vincada as estruturas humanas e físicas para se assegurarem as prestações de serviço anteriormente realizados pelo posto dos CTTs. Face ao exposto, propõe-se que esta Assembleia Municipal delibere 1. Transmitir o seu protesto junto do Conselho de Administração dos CTTs, demonstrando o seu repúdio pela decisão de encerramento do balcão de Ribadave. 2. Interpelar o Governo de Portugal através do seu Primeiro-Ministro, solicitando ao mesmo a tomada de medidas urgentes no sentido de, junto da administração dos CTTs, ser operada a imediata reversão da decisão de encerramento do posto de Ribadave, atento ao impacto nefasto junto da população. 3. Transmitir à Assembleia de Freguesia e Junta de Freguesia de Ribadave os termos deste voto, solidarizando-se com as mesmas na defesa dos interesses e direitos legítimos dos cidadãos de Ribadave. Muito obrigado, Sr. Deputado. Pedia a um senhor ou senhora deputado do Partido Socialista que faça a apresentação dos respectivos votos de protesto, congratulação e pesar, pela ordem que entendam. Sr. Deputado, tem a palavra. Sr. Presidente, o Grupo Municipal do Partido Socialista da Assembleia Municipal de Famalicão está solidário com as populações atingidas pela decisão legítima. Agradecer que falasse mais próximo do microfone. Ok, peço desculpa. Suponho que está ligado. Obrigado. Vou começar de novo então. O Grupo Municipal do Partido Socialista da Assembleia Municipal de Famalicão está solidário com as populações atingidas pela decisão ilegítima da gestão privada do CTT sobre o encerramento do CTT no Conselho. A Sociedade CTT, Correios de Portugal, é o principal prestador de serviços postais português que o Estado alienou 100% de capital privados, numa decisão do governo anterior da maioria PSD-CDS, mas onde subsiste um contrato de serviços público em vigor e que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista anunciou que vai recomendar ao Governo uma avaliação das responsabilidades contratuais subjacentes à concessão em vigor entre o Estado e o CTT. Os Correios de Portugal nunca deveriam ter sido privatizados. A coligação PSD-CDS que governou este país, com o apoio do Dr. Paulo Cunha, privatizaram um serviço com 500 anos de existência, de inestimável valia para as populações que cumpre uma função social ímpar. Uma vez nas mãos dos privados, o banco e o lucro passou a ser o principal objetivo do CTT, somando-se à degradação dos serviços prestados. Os resultados à vista. O atendimento lastimável dos balcões em funcionamento, com filas a prolongar-se para o exterior dos edifícios, desmantelamento dos postos de trabalho, assim como inúmeras estações de correio encerradas por todo o país, como anunciado recentemente. No âmbito de um novo plano de reestruturação, consideramos uma decisão ilegítima da gestão privada do CTT. Perante o exposto, o Grupo Municipal do PS, em defesa das populações,
protesta pelo encerramento da loja do CTT de Ribadave. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Voto de congratulação. Voto de pesar. Façam o favor, pela ordem que entenderem. Senhor Presidente da Assembleia, ilustres membros da mesa, Senhor Presidente da Câmara, senhores vereadores, senhores deputados, senhores Presidentes de Junta, senhores jornalistas, caríssimo público. O Grupo Municipal do Partido Socialista apresenta um sentido voto de pesar pelo falecimento de Daniel Fernando Oliveira Machado. Daniel Machado foi, durante vários anos, uma presença assídua nesta casa, sendo parte integrante da memória da Assembleia Municipal de Vila Nova de Famalicão. Foi um autarca interventivo e interessado na defesa da sua freguesia, de Portela, Santa Marinha. Era uma pessoa frontal, autêntica, que amava a sua freguesia e o seu concelho. Pelo percurso, atividade política e autárquica, propõe-se que a Assembleia Municipal delibere, primeiro, aprovar o presente voto de pesar pelo falecimento do Sr. Daniel Fernando Oliveira Machado, guardando um minuto de silêncio em sua memória. Segundo, manifestar à sua família as mais sentidas condolências, transmitindo o teor deste voto de pesar. Obrigado, Sr. Deputado. Aprovado o voto, faremos, obviamente, no final o período de silêncio sugerido. Sr. Deputado Luís Muniz, temos dado a palavra? Não. Em relação ao voto de congratulação, muito bem. Prescindem da apresentação. Pedi então que no Bloco de Esquerda fizessem a apresentação do processo extraordinário de regularização, do voto relativo ao processo extraordinário de regularização. Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa noite a todas e a todos. O Bloco de Esquerda vem apresentar então uma moção relativamente a um processo extraordinário de regularização de vínculos precários nos municípios. Pedir-lhe, por favor, que também falasse mais junto do microfone, se faz favor. Certíssimo. Eu irei ler então a proposta apresentada pelo Bloco de Esquerda, com uma consideração prévia. A praga do trabalho precário, e é mesmo assim que temos que considerar esta chaga social que afeta centenas de milhares de famílias portuguesas, não é pela primeira vez trazida a esta Assembleia. Estão precisamente a fazer 8 anos que o Grupo Municipal do Bloco de Esquerda apresentou aqui uma moção no sentido deste município extinguir o trabalho precário no que respeita aos seus trabalhadores. Infelizmente, à época, votada ao insucesso. De todo modo, e porque sempre nos preocuparam as condições dos trabalhadores e por proximidade as condições dos trabalhadores deste Conselho e deste município, em janeiro do ano transato, a pergunta feita por este Grupo Municipal, que agora de novo vos interpela, este mesmo Executivo, mesmo que o não seja de um ponto de vista estritamente formal, respondeu em abril do mesmo ano que, à data, desempenhavam funções ao serviço do município como trabalhadores precários, o impressionante número de 185 pessoas, sendo 141 com contratos de prestação de serviços e 44 ao abrigo de contratos de emprego e inserção ou contratos de emprego e inserção mais, portanto aqui está 100 e com mais. Registre-se, entretanto, que, em reunião tida no passado dia 18 de janeiro, a Câmara Municipal deliberou reconhecer como postos de trabalho que correspondem a necessidades permanentes do município e sem vínculo jurídico adequado os constantes de um mapa anexo à proposta em crise, e onde se podem contabilizar 71 postos de trabalho, sendo 47 técnicos superiores, 16 assistentes técnicos e 8 assistentes operacionais. Esta disparidade de 114 trabalhadores é significativa, mesmo atendendo ao facto de auxiliares de ação educativa serem, entretanto, contratados e haver uma outra particular situação relativamente a prestadores de serviços e ou avançados. Isto posto, e considerando que a precarização do trabalho só poderá ser entendida como uma degradação das relações laborais, não apenas no setor privado, mas também no Estado, disseminam-se múltiplas modalidades de emprego precário e multiplicam-se vínculos não permanentes. E também nas autarquias é assim. Eu vou passar à frente toda uma série de elencar o levantamento elaborado pelo Governo e a proposta num programa de regularização extraordinária dos vínculos precários da administração pública, a sigla PREV-PAP, e vou aos finalmente. Tendo esta Câmara Municipal respondido em outubro passado ao inquérito realizado por parte da Direção-Geral da Administração Local,
Trata-se agora de concretizar a regularização de todas estas situações, dando cumprimento a um objetivo da maior importância, o restabelecimento da normalidade no que às relações laborais no setor público diz respeito. Assim, esta Assembleia Municipal, reunida em 22 de fevereiro, delibera recomendar à Câmara Municipal a divulgação, num prazo máximo de 8 dias, dos dados remetidos pela Câmara à Direção-Geral da Administração Local, relativos à existência de todos, e vincamos todos os vínculos precários na autarquia, discriminando o tipo de vínculo e a categoria profissional e funções desempenhadas. 2. A implementação de um processo de regularização de todos os vínculos precários existentes na autarquia, recorrendo aos mecanismos previstos no PREV-PAP e conforme previsto no número 3 do artigo 2º da Lei 112 de 2017. E que na execução do processo de regularização deve a Câmara prever, conforme o previsto no número 5 do artigo 3º desse diploma, uma fase de apresentação de requerimento pelos interessados, aberta a todos os trabalhadores com vínculos precários, com vista a requerer a sua inclusão no processo, a definição de uma comissão paritária composta por representantes da Câmara e dos trabalhadores, com a missão de avaliar as situações a regularizar, e esta comissão deve debruçar-se sobre os casos que resultem da apresentação de requerimento e outros que sejam sinalizados por algum dos seus membros, tudo num prazo máximo de 2 meses para análise dos processos e abertura dos procedimentos concursais que possam ter lugar. E, número 4, até à conclusão do processo de regularização, travar o despedimento de todos os trabalhadores em situação de precariedade, renovando ou impedindo a cessação de qualquer vínculo não permanente que possa ser apreciado para regularização. Obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Aqui chegados, os Srs. Deputados pretendem inscrever-se para discutir estes votos ou podemos passar à votação? Passamos então à votação. O Sr. Deputado Álvaro Oliveira tem a palavra. O Sr. Deputado depois, Partido Socialista, o Sr. Deputado Luís Muniz também. Excelentíssima Mesa, Excelentíssima Câmara, muito brevemente, para tecer algumas considerações quanto àquilo que vai ser a nossa posição aos votos que nos apresentaram. Em relação ao voto da CDU, é óbvio que em termos de conteúdo e de substância estamos solidários com a iniciativa e do Dia Internacional da Mulher. Não poderemos permitir que essas iniciativas sejam da exclusiva tendência sindical ou partidária e, portanto, somos forçados a abster-nos. Quanto ao voto de protesto do Partido Socialista em relação ao encerramento da estação dos Correios do CTT, diremos que se o Partido Socialista quisesse realmente a nossa adesão, teria feito um voto com considerandos que sabe que nós não podemos aceitar. Eu penso que sou livre de exprimir a minha posição. E, portanto, a nossa posição está em oposição com a vossa. Nós não vemos a iniciativa privada como um bicho de 7 cabeças. Sabemos que a iniciativa privada promove a riqueza do país, o que não quer dizer que todas as empresas o façam. Estamos veemente contra o encerramento do posto do CTT em Ribadave. Estamos contra uma decisão que nós entendemos que é ilegal, mas daí não podemos aceitar que todo isto seja causado pela privatização do anterior governo. Relembro tão somente que eram ainda os CTT um instituto público dependente do Estado quando foram encerrados os postos de bairro, de Nine e de Delães. Quanto ao voto de congratulação, iremos apoiá-lo. Quanto à moção do Bloco de Esquerda, nós pensamos que parte desta moção está já desatualizada. Vou terminar, Sr. Presidente. Porque a Câmara já deliberou nesse sentido. Entretanto, gostaríamos também de dizer que entendemos que o ponto 2º dessa mesma moção não cumpre a legalidade e, portanto, somos forçados a votar contra. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Costa, depois o Sr. Deputado Luís Muniz e depois o Sr. Deputado... Mais ninguém. O Sr. Deputado Luís Muniz tem a palavra. Prescinde ou fala a seguir? Prescinde. Bem, vamos ver. Aguardemos. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente de Câmara, relativamente aos votos que foram apresentados, nós iremos votar favoravelmente a todos eles, com algumas referências.
Temos também algumas dúvidas não quanto aos propósitos, mas quanto à legalidade de toda a proposta do Bloco de Esquerda, e daí também seria importante esse esclarecimento quanto à possibilidade que nós temos ainda de fazermos algum tipo de avanço no âmbito do PREV-PAP, mas se tal for possível, legalmente admissível, nós estaremos a favor. E relativamente aos votos apresentados pelo grupo municipal, pelos grupos municipais do PSD e do CDS, há uma grande diferença que nós temos. É que interessa-nos valorizar o essencial e desvalorizar o acessório. E desvalorizar algumas considerações políticas que são normais fazer-se no âmbito dos votos e fixar-nos naquilo que é essencial. Por isso, ao contrário do que vocês fizeram relativamente ao nosso voto, nós vamos votar favoravelmente aos votos que apresentaram, nomeadamente o voto de protesto relativamente ao encerramento dos postos, do posto CTT de Ribadavia. Mas, a este propósito, eu gostaria de obter, se for possível, um esclarecimento dos grupos municipais, porque penso que esta proposta colide com uma deliberação da Câmara Municipal tomada no dia de hoje. É que, neste voto, tem no seu ponto número 2, interpelar o Governo para a imediata reversão da decisão de encerramento do posto de Vila de Ribadavia. Parece-me que foi votada hoje, na reunião de Câmara, uma transferência, uma verba para a Junta de Freguesia, para nela construir, levar a cabo, o novo posto do CTT de Ribadavia. Por isso, se a Câmara delibera transferir 60 mil euros e agora o Grupo Municipal está a pedir para o CTT reverter a decisão, gostaríamos de que nos esclarecessem se vai haver reversão e se vamos aguardar pela reversão do encerramento, ou se os CTT reverterem a decisão de encerrar, se a Junta vai devolver os 60 mil euros à Câmara Municipal para esse fim. O que nós entendemos, e daí o nosso voto favorável a este protesto, é que o que devia ter sido assumido desde o início era o que está aqui. É transmitir o repúdio ao Conselho de Administração do CTT, interpelar o Governo para que possa tomar iniciativas, e já estão a ser tomadas iniciativas nesse sentido, e transmitir ao povo de Ribadavia a sua solidariedade. Porventura teria sido mais ajuizado não avançar mais do que isto, ao contrário do que foi feito. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado tem a palavra. Sr. Presidente, restante mesa, Sr. Presidente de Câmara, demais vereadores, senhoras e senhores deputados, senhoras e Sr. Presidente de Junta, Comunicação Social, estimado público. O grupo parlamentar do CDS, face aos documentos que nos foram apresentados, estamos alinhados com o nosso parceiro de coligação e, no que diz respeito à moção apresentada pela CDU, apesar de concordarmos na generalidade, não concordamos com a fundamentação apresentada. Relativamente ao voto de protesto apresentado pelo Partido Socialista, nada mais dizemos que os argumentos apresentados por o Partido Socialista não contam com o apoio do CDS-PP. De maneira alguma podemos votar a favor deste voto. Relativamente ao voto de congratulação e ao voto de pesar apresentado pelo Partido Socialista, vamos votá-los a favor. Relativamente à moção, até por apresentada pelo Bloco de Esquerda, até por já pelos fundamentos apresentados anteriormente pelo PSD, vamos votar contra. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado tem a palavra. Deputado Daniel Sampaio, não sei se mais alguém pretende... Obrigado, Sr. Presidente. É só uma pequena questão, não é criar embaraço na discussão relativamente às moções, mas relativamente ao que o Sr. Deputado Álvaro Oliveira disse, eu só queria fazer um pequeno comentário, que é o seguinte. Eu percebo que não será aqui o local ideal para discutir a privatização dos CTTs. E também percebo, Sr. Deputado, o facto de não querer discutir a privatização, mas, ao mesmo tempo,
torneou a possibilidade que se está a passar efetivamente de haver uma espécie de nacionalização ao endereçar responsabilidades dos CTTs à Junta de Freguesia. E o PCP também se opõe a isto. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Srs. Deputados, o Sr. Deputado tem a palavra. Sr. Deputado Paulo Costa e depois, não sei se... Não. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, se bem percebi, e talvez não tenha bem percebido, considero o PSD, salvo erro, que o número 2 da proposta do Bloco de Esquerda é ilegal. Falou em ilegalidade. Quer dizer, se lermos o número 3 da referida lei, da 112 de 2017, não estou a ver onde é que se descortina tal ilegalidade, mas pronto. Reza o número 3. No âmbito das autarquias locais, nas situações de exercício de funções relativamente às quais existe a decisão do respectivo órgão executivo que reconheça as mesmas, que as mesmas correspondem a necessidades permanentes e que o vínculo jurídico é inadequado, isto consta da proposta da Câmara Municipal na regularização dos tais 71 trabalhadores. Só que, convenhamos, quer dizer, como todos nós bem sabemos, os 71 está muito aquém da quantidade de pessoas que trabalham no município, com vínculos precários e que vão, infelizmente, percorrer uma via sacra, às vezes de anos e anos a recibos verdes, até que os executivos possam, de alguma forma, reconhecer que são uma necessidade permanente. E é esta discussão da necessidade permanente que aqui importa frisar. O município sabe perfeitamente, celebrou contratos, o Sr. Presidente da Câmara assina com alguma frequência contratos de prestação de serviços com pessoas que trabalham nas piscinas, no gabinete de atendimento ao cidadão, na loja do cidadão, variedíssimos espaços de trabalho do município e serviços afetos ao município. É importante reconhecer que são necessidades permanentes do serviço público prestado pelo município. É importante que se lhes reconheçam os direitos e a estabilidade a essas pessoas. Nós lamentamos-nos muitas vezes de quebras de natalidade, as agruras da vida moderna, e devemos, como entidade responsável, devemos colaborar para atenuar todas essas realidades. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então, Sr. Deputado Paulo Fidel, tem a palavra. Sr. Deputado, o Serrano Pai, desculpe, peço imensa desculpa. Caros e caras, muito boa noite. Relativamente aqui ao assunto dos CTTs em Ribadave, é pena que o único deputado que votou favoravelmente à privatização dos Correios não esteja aqui presente hoje, até para nos explicar isto que aconteceu. Isto que está a acontecer em Ribadave é o reflexo do emaranhado que a coligação Passos Coelho, Paulo Portas fizeram ao nosso país, tentando vender ao desbarato e tentando privatizar à força toda o serviço público. Isto é reflexo daquilo que esta bancada aqui, neste momento, não concorda, que é a privatização, que foi a privatização desmedida do serviço público. Sr. Deputado Hélder Pereira, tem a palavra. Obrigado, Sr. Presidente. Excelentíssima Mesa, Excelentíssima Câmara. Relativamente aqui à questão dos CTT, é importante esclarecer que uma situação que penso que dará alguma seriedade a esta discussão. É que é preciso perceber porque é que os CTTs foram privatizados.
e os CTTs foram privatizados ao abrigo de um memorando de entendimento Está ligado o microfone, Sr. Deputado. assinado pelo Partido Socialista em 2011, e que o governo PSD-CDS foi obrigado a privatizar. Sr. Deputado, se o governo do Partido Socialista não concorda com o fecho destas valências dos CTTs, que faça como fez com a TAP, que reverta a privatização dos CTTs. Muito obrigado, Sr. Deputado. A senhora Presidente da Junta de Freguesia de Ribadave, usando, suponho, do tempo respectivo da freguesia. Tem 3 minutos. Agora são 5, tem 5 minutos. 4, afinal. 4 minutos. Boa noite, Excelentíssima Câmara, Sr. Presidente da Câmara, Srs. Deputados, Srs. Presidentes. O assunto dos CTT de Ribadave está, neste momento, assegurado pela Junta de Freguesia. Eventualmente, e espero eu que muitas empresas venham a escolher Ribadave e os CTT voltem a escolher Ribadave para instalar uma estação em Ribadave e aí voltem a retirar os CTT da Junta e a instalar uma estação lá, mas como esse problema está resolvido, eu gostava era que o maior problema que temos em Ribadave neste momento, que é a questão das escolas, e para a qual não temos solução e eu não consigo resolver, esta Assembleia me conseguisse ajudar. Esse é que é o grande problema e que eu não consigo na Junta de Freguesia arranjar solução. E uma vez que eu vejo tanto empenho aqui em relação aos CTT, peço o mesmo empenho para a resolução do problema das escolas, porque tenho sempre na Junta de Freguesia, muita gente a apresentar-me problemas relacionados com as escolas, ou porque estão prestes a perder o emprego, direto ou indireto, ou porque os seus filhos têm que se levantar às 7 da manhã e chegar às 7 da tarde a Ribadave. Muito obrigada. Obrigado, Sra. Presidente. Caro, tem a palavra. Afinal, é o Sr. Deputado Luís Ministro que tem a palavra. Peço desculpa. Não é o Caro, é o Sr. Deputado Luís Ministro. Sr. Presidente, Srs. Deputados, nós continuamos à espera de um esclarecimento que pensei que era o que a Sra. Presidente de Junta vinha cá fazer, mas veio fazer um exercício da pura demagogia que, sinceramente, não lhe fica bem. E entendemos, Sra. Presidente de Junta, que iria nos esclarecer se é verdade ou não que a Junta de Freguesia assumiu o ónus de instalar na sua sede de Junta de Freguesia o posto do CTT de Ribadave, se é verdade que vai contratar um funcionário para esse efeito e se é verdade que a Câmara transferiu 60 mil euros para esse fim. E se isso é verdade, como é que isso é compatível com a exigência de reversão do CTT, Sr. Presidente Junta? É isso. Agora, vir aqui, Sr. Presidente, beneficiando do mesmo exceção que foi dada ao deputado do Grupo Municipal do PSD, dizer o seguinte: se vamos aproveitar este palco para exercícios da mais pura demagogia, Sr. Deputado, se quiser concluir, não agradeço. beneficia esta Casa e não beneficia os ribadavenses. Muito obrigado. A Sra. Presidente de Junta de Ribadave beneficia ainda 2 minutos e 25. Tem a palavra. Se me é permitido, eu explico. O que o Sr. Deputado está a pedir, e é verdade, a transferência dos 60 mil euros, a realização da obra, tudo a meu pedido, porque estávamos na iminência de que este serviço realmente deixasse de existir em Ribadave, e ele serve Ribadave e as freguesias vizinhas, e vai passar a existir na Junta de Freguesia. Se conseguirmos reverter esta decisão junto do Governo, este serviço poderá sair da Junta de Freguesia. As obras
a ser feitas lá, não são obras que deixem de ser utilizadas. A Junta de Freguesia precisa das obras de qualquer maneira. Como sabe, nós temos o Espaço do Cidadão e temos uma Junta de Freguesia aberta das 9 da manhã às 5h30 e até às 8 da noite em alguns dias da semana. Não estamos a falar de uma Junta de Freguesia que tenha sofrido obras nem no último mandato, nem no mandato anterior, nem no outro mandato. Por isso, não é nada de extraordinário. Faz sentido que se peça na mesma, junto do Governo, a reversão desta decisão, assim como faz muito sentido que se faça pressão junto do Governo a reversão da decisão relativamente às escolas. Muito obrigado, Sra. Presidente. Vamos então votar. Começando pela moção da CDU relativa ao dia 8 de março. Quem vota contra, na sala. Quem se abstém, primeira fila. Segunda fila. Terceira fila. Agora são muitos, mas são todos, portanto, 3, 6, 7, primeira fila, 6 na segunda. Vamos votar agora a terceira fila, por favor, e pedia que se levantassem e aguardassem uns segundos, porque realmente, como neste momento, na nova disposição da sala, esta fila do lado direito, este grupo do lado direito é maior, o nosso primeiro secretário tem dificuldade que me transmite, e por isso pedi-lhes essa consideração. Muito obrigado. É miúpe. Quarta fila. Quinta fila. Ali tem 8. Senhores deputados, não vale para cadeiras para a frente. Tem que se manter o alinhamento. Sexta fila. Sétima fila. Já não há. Pronto, já acaba na sexta. Muito bem. Quem vota a favor, primeira fila. Segunda fila. Isto é mais rápido. Terceira fila. Quarta fila. Quinta fila. Sexta fila. Muito bem. Votos a favor. 13. E abstenções. 9. Não, eu abstenho com o grupo. Senhores deputados, a moção foi aprovada com 13 votos a favor e 55 abstenções. Vamos votar a saudação e a congratulação do PSD e do CDS relacionada com a RICOM. Quem vota contra na sala, quem se abstém, primeira fila, na sala, aprovado por unanimidade. Muito bem. Declarações de voto, pois, se o deputado não tem tempo, terá que apresentar o estimado documento escrito. Por escrito, muito bem.
Temos agora o protesto também do PSD e do CDS pelo encerramento da estação de CTT. Quem vota contra na sala? Quem se abstém na sala? Aprovado por unanimidade. Votamos agora o protesto do PS, também pelo encerramento da estação de Correios do CTT. Quem vota contra na sala? Primeira fila. Segunda fila. Terceira fila. Quarta fila. Realmente é muita gente. Quinta fila. Sexta fila. Não sei se isto não resulta lá. Vamos ter que reformular. Isto são votos contra. Quem se abstém na sala? Quem vota a favor? Primeira fila. Segunda fila. Terceira fila. Quarta fila. Deixam sempre aquela menina sozinha. Quinta fila. Na sala. Mais um. Vamos então contar os votos. Votos contra. Não houve abstenções. Não houve abstenções, houve votos a favor. A favor tenho. 14. Então, votos contra. Votos contra. 8. 54. E votos com favor? 14. Nenhum, não é? Senhores deputados, o voto foi rejeitado com 54 votos contra, 14 votos a favor. Votamos agora a congratulação do Partido Socialista relacionada com o Centro Social Paroquial de Ribeirão. Quem vota contra, primeira fila, na sala. Quem se abstém, primeira fila, na sala. Aprovado por unanimidade. Votamos agora o pesar pelo falecimento de Daniel Machado. Quem vota contra na sala, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Finalmente, a moção do Bloco de Esquerda relacionada com o processo extraordinário de regularização dos vínculos precários do município. Quem vota contra, primeira fila. Segunda fila. Terceira fila. Quarta fila. Quinta fila. Sexta fila. Quem se abstém, primeira fila, na sala. Quem vota a favor, primeira fila. Segunda fila. Terceira fila. Quarta fila. Na sala. Ora, votos contra. 52. Abstenções não houve. E votos a favor? 13. Senhores deputados, a moção foi rejeitada com 52 votos contra, 13 votos a favor. Vamos então guardar um minuto de silêncio pelo voto de pesar
apresentado, sendo que serão transmitidas as condolências à família. Obrigado, Sr. Deputados. Entremos agora no período de ordem do dia, sendo que o primeiro ponto constante da ordem de trabalhos são as informações do Sr. Presidente de Câmara sobre a atividade da mesma, com a grelha D. O Sr. Presidente de Câmara querente tem a palavra. O Sr. Presidente prescinde da palavra. O Sr. Deputado Luís Muniz tem a palavra. Sr. Presidente, Srs. Deputados, aguardávamos que o Sr. Presidente de Câmara pudesse ter alguma informação a dar-nos relativamente à situação do CTT de Ribadave. Como não o teve, iremos nós formular as devidas perguntas, porque entendemos que há aspectos por esclarecer. Sr. Presidente, falámos aqui em demagogia no anterior período, porque querer juntar à situação do posto de CTT de Ribadave, que nada tem a ver com a atuação do Governo, misturar isto com desinvestimento e com uma decisão, essa sim do Governo, relativamente às escolas em Ribadave, pareceu-nos uma situação de demagogia, para não dizer pior. Por isso, o que a Junta de Freguesia e a Câmara Municipal, neste processo, começaram por fazer, foi misturar esta situação com o suposto desinvestimento do Governo em Ribadave, uma situação que nos parece de desonestidade política. E, Sr. Presidente, depois deste primeiro exercício que tiveram sobre o posto CTT de Ribadave, emendaram a mão e decidiram que era melhor falarem com o CTT, pelo menos foi isso que veio veiculado, de que a Câmara teria procurado falar com o CTT relativamente ao posto de Ribadave. Mas parece que essa conversa foi uma conversa de desistir à primeira, porque o que devia ter sido uma posição de força da Câmara Municipal é exigir que o posto se mantivesse aberto, pelo menos enquanto o Governo e os deputados na Assembleia da República exigissem, como já exigiram à ANACOM, que verificasse se de facto os CTT estão a cumprir com o acordo de concessão que foi celebrado. Não, a Câmara desiste à primeira, assume responsabilidades e a Junta de Freguesia assume responsabilidades financeiras para, agora nesta Assembleia Municipal, vir dizer que se calhar era melhor reverter esta situação. Sr. Presidente, o que nós deveríamos ter tido era uma postura de firmeza por parte da Câmara e por parte da Junta de Freguesia, exigir que os CTT mantivessem o posto aberto até que fosse esclarecido se era legítima ou não a decisão de encerramento do posto de CTT de Ribadave. E esta posição, Sr. Presidente, teria sido, de facto, a melhor. E o que eu lhe pergunto é se concorda com o Grupo Municipal do PSD e com o Grupo Municipal do CDS, que apresentaram nesta Assembleia Municipal uma decisão que nada tem a ver com a decisão que apresentaram na Câmara Municipal de hoje de manhã. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Podemos avançar? O Sr. Deputado tem a palavra. O Sr. Deputado Armindo Gomes tem a palavra. Sr. Presidente da Assembleia, restante mesa, Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, Srs. Deputados Municipais, Presidente de Junta, Comunicação Social. Sr. Dr. Luís Muniz, só venho aqui sacrificar a Presidente de Junta de Ribadave. O Sr. Dr. Luís Muniz não sabe que é que ser Presidente de uma Junta de Freguesia onde houver tantas manifestações sobre o fecho dos Correios. Aquela população precisa dos Correios perto para receber as suas reformas. A Sra. Presidente de Junta é que está perto do povo. É que sabe os problemas que tem se aquilo fechar de vez. É muito melhor ter os CTTs, nem que sejam provisórios há algum tempo, até que o Governo reverte outra vez os CTTs para aquela freguesia.
A respeito das escolas, não vou pronunciar que não sei o que é que se passa nas escolas, mas um presidente de junta que está perto do povo, que eu já estive desse lado aí, também tem muitas respostas a dar aos seus eleitores, aos seus fregueses, como se diz na gira. Portanto, Sra. Presidente de Junta, nós estamos de acordo com tudo o que você aqui disse. A proposta do PSD e do CDS, dos CTTs, mantemos a mesma proposta e a mesma posição enquanto os CTTs, a nível nacional, não puserem os Correios a funcionar em Ribadavia. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Hugo Sampaio não quer, afinal. O Sr. Presidente de Câmara tem a palavra. Bom, muito boa noite a todos. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, sobre as questões que o Sr. Deputado Luís Muniz aqui nos trouxe, só 3 ou 4 notas. A primeira, para renovar tudo o que disse em relação ao Governo, em relação a Ribadavia. Eu falei do Governo de Portugal e a relação que tem mantido com a comunidade de Ribadavia. E situei o que estava a acontecer com o CTT no contexto do que aconteceu noutras matérias, como é o dever, de fazer uma leitura abrangente e que tenha em devida conta aquilo que é a relação entre diferentes matérias, que todas elas afetam Ribadavia. Olha o que aconteceu com as escolas, o Sr. Presidente de Junta já aqui falou sobre isso e, de facto, era importante que houvesse mais energia em torno deste dossiê e não sentimos grande envolvimento de alguns partidos nesta matéria, mas cada um fala por si. Em relação à Caixa de Depósitos, a Caixa de Depósitos, que eu saiba, não é uma empresa privada. Encerrou o balcão em Ribadavia. Não sei porque encerrou o balcão em Ribadavia. As escolas estão prestes a encerrar se nada for feito em Ribadavia. Se eu puder falar, Srs. Deputados. As famílias de Ribadavia têm que procurar escolas, não é noutras freguesias, é noutros concelhos para os seus filhos. Eu, enquanto Presidente de Câmara, não estou contente com isto. E sabem que a mim compete-me ajudar a nossa comunidade a encontrar as melhores soluções. E é pena que numa matéria tão sensível como a educação não haja maior consenso em torno destas matérias. Mas, porventura, alguns preferem o exercício político ao combate pelas causas concelhias. A decisão em relação aos CTT é situada neste contexto. E se é verdade que o governo português não tem um poder de direção sobre os CTT, não é menos verdade que o governo português, ou melhor, existe um sistema de controle através de uma autoridade administrativa independente que é a ANACOM, a quem compete regular a execução do serviço público. Como nós sabemos, o serviço postal não deixou de ser um serviço público. Simplesmente, em vez de ser prestado por uma empresa pública ou pelo Estado, como já foi no passado, é prestado por uma empresa privada. Essa é a única diferença. Há uma entidade que regula e que tem a competência para verificar se o contrato de concessão está ou não está a ser cumprido. E, ao que sei, o grupo parlamentar do Partido Socialista, e bem, uma das primeiras decisões que tomou foi, não sei se foi chamar a ANACOM, se foi fazer um requerimento à ANACOM, foi tomar uma atitude em relação à ANACOM, e bem. Já passaram alguns meses, não sei o que aconteceu, nem sei se alguma coisa vai acontecer. O que é facto é que agora não há nenhuma notícia acerca dessa questão sobre se os CTT estão ou não estão a cumprir o contrato de concessão. A questão dos CTT ser uma empresa 100% privada ou 40% ou 60% privada, como já foi há uns anos atrás, na minha opinião não é uma questão tão relevante quanto isso. Porque quando os CTT não eram 100% privada, também encerraram balcões. Dezenas de balcões em todo o país. Alguns em Famalicão. Os casos concretos, de Elães e Penide, estão aqui autarcas dessas freguesias e sabem que nessa altura os balcões foram encerrados, os CTT não eram 100% privado e, portanto, o que está em causa sempre não é o facto do capital ser 100% privado ou não ser 100% privado. O que está em causa é uma decisão estratégica de uma empresa chamada CTT, ponto final. Que, na nossa opinião, é errada. E não é só errada na lógica económica da empresa, é errada porque estamos a falar de uma comunidade. Não é uma comunidade que precisa de caridade das empresas. Ribadavia não precisa de caridade de ninguém, Srs. Deputados.
Ribadave precisa de investidores e precisa de entidades que deem o real valor àquela comunidade. Achamos que é uma comunidade com vitalidade e que pode perfeitamente continuar a desenvolver-se como se tem desenvolvido. E o que nós dissemos e mantemos é que esta decisão do CTT aparece num contexto de outras decisões e que todas elas afetam Ribadave. Quanto à trajetória da nossa intervenção nesta matéria, a Câmara Municipal com a Junta de Freguesia, o que procurou foi, primeiro, criar condições para reverter esta decisão. E aos seus deputados, foram dezenas de decisões que eu saiba, nenhuma reverteu. Se me dissessem assim, olha, não reverteu Famalicão, mas reverteu Vila Franca de Xira, ou reverteu Oeiras, não reverteu nenhuma decisão. Não reverteu nenhuma das decisões. E o que está em cima da mesa é um encerramento. E, portanto, se não houver uma alternativa, o balcão do CTT saem de Ribadave, pronto. E eu, enquanto Presidente de Câmara, compete-me continuar a olhar pelos interesses da nossa comunidade, a defender convictamente aquilo em que penso, mas, acima de tudo, a criar soluções para as pessoas. Essa é que é a diferença entre quem governa e quem faz oposição. É quem governa, mais do que ter opinião sobre as matérias, tem que tomar decisões para as pessoas. Tem que evitar a circunstância muito desagradável de um dia encerrar o balcão e não haver alternativa. Ou então, encerrar o balcão e o serviço ser prestado numa papelaria, ou num quiosque, ou numa oficina, ou num restaurante, não sei, num privado. Como acontece noutros casos, e que eu não desejo que aconteça em Famalicão. Não sei se os senhores deputados desejam, eu não desejo. Uma coisa é certa, senhores deputados. Se a senhora Presidente de Junta não fosse tão corajosa, porque a expressão coragem faz sentido aqui, em assumir uma competência, mais uma para a Junta de Freguesia, mais uma para a Junta de Freguesia, o que nós teríamos no futuro próximo era, porventura, o encerramento, que me parece inevitável, e vocês sabem bem disso, daquele balcão do CTT e a entrega daquele serviço a um privado. Eu pergunto, em que situação ficava a população? A minha convicção é que ficava inevitavelmente pior do que ficará com esta solução. E dizem os seus deputados. Então, nós aqui aprovámos há pouco, que eu saiba, por unanimidade. Pelo que eu percebi, foi aprovado por unanimidade um protesto em relação à decisão do CTT. E nesse protesto, que foi aprovado por unanimidade, proposto por duas bancadas, mas aprovado por unanimidade, pelo que eu percebi, estava incluído a ideia de que esta decisão devia ser revertida. Como a senhora Presidente de Junta já aqui disse bem, não há mal nenhum, senhores deputados. Se nós fizermos a intervenção que vamos fazer com a Junta de Freguesia, se nós alojarmos da Junta de Freguesia, os serviços CTT como serão alojados. E se daqui por uns meses ou uns anos houver uma reversão desta decisão, qual é o problema? Ou melhor, qual é a alternativa? É não fazermos nada? Dizermos umas coisas sobre os assuntos e vamos para casa descansados como se o problema estivesse resolvido? Não. A alternativa é sermos pragmáticos, encontrarmos uma solução para o problema das pessoas. Acima de tudo, resolvermos os problemas das pessoas. É esta a nossa grande preocupação. E é por isso que vamos conceder este apoio à Junta de Freguesia, para que se faça uma intervenção na infraestrutura física que fica no edifício, senhores deputados. A obra que vamos fazer não é uma obra que se vai perder se amanhã saírem lá os CTT. Fica lá. E como a senhora Presidente aqui disse bem, a Junta precisa de espaço, tem um espaço cidadão, tem muitos outros serviços, e é por acaso um edifício que tem uma dimensão aquém daquelas que são as necessidades relativamente às valências que estão incorporadas neste edifício. E, portanto, não se perde nada, senhores deputados. Pelo contrário, ganha-se uma solução. E o que nós queremos é ganhar soluções. Agora, não é porque encontramos esta solução que vamos desviar a nossa vocação reivindicativa. O que aqui foi aprovado, nós revemos inteiramente com esta manifestação de protesto e com este desejo vincado de que a situação se reverta. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Luís Muniz, a palavra. O Paulo Costa inscreve-se. Sr. Presidente, Srs. Deputados, relativamente ao exercício que o Sr. Presidente de Câmara teve, eu percebo a intenção política e percebo até a intenção partidária subjacente à sua intervenção, procurando pôr tudo no mesmo saco e dizer que a situação relativamente às escolas que é exatamente igual à do CTT porque é tudo culpa do Governo e foi o Governo que teve a intervenção nesse encerramento. Percebo. Não é sério, mas percebo. Mas, Sr. Presidente, do que disse,
Eu acho que era muito importante nós esclarecermos aqui 2 pontos. De facto, o CTT, até o momento que eu tenho conhecimento, não reverteu ainda nenhuma decisão. Mas também é verdade que eu não conheço ninguém que tenha assumido o mesmo tipo de compromisso que a Câmara de Famalicão assumiu. E porquê? Porque estão a procurar, junto do CTT, reverter a situação. E preferem aguardar e ver até que ponto é que conseguem reverter essa situação e não ceder, se eu puder continuar, Srs. Deputados, e não ceder, Sr. Presidente. Tem palavras do deputado. Obrigado. Eu pedia, de facto... E não ceder à primeira e transferir um ónus para a Junta de Freguesia, que a Junta de Freguesia não deveria ter. E ao Sr. Deputado Agostinho Gomes, se há aqui o cuidado que eu tenho é de não ferir ninguém, nem atacar pessoalmente ninguém, e nunca o farei, muito menos farei à Sra. Presidente de Junta de Ribadavia, que merece o melhor respeito. E não fiz nenhuma intervenção que o prejudicasse. Por isso, Sr. Deputado, lamento dizer-lhe, mas não mereço as palavras que me dirigiu. Mas esta à parte, para lhe dizer, Sr. Presidente de Câmara, que o ónus que está a passar para a Junta de Freguesia é um ónus, o Sr. Presidente deveria saber, que já muitas freguesias que assumiram esse encargo estão a reverter essa decisão. Como é o caso da Junta de Freguesia das Caldas das Taipas, por exemplo, que tinha assumido esse ónus e que agora não renovou essa concessão porque está a ser prejudicial para as contas da freguesia. E há aqui a importância dos 100% privado e de ser 100% privado o CTT, é que a Junta de Freguesia está-se a substituir a uma empresa de 100% de capitais privados e a assumir um ónus que não deveria assumir. Está a privilegiar o lucro do CTT e a prejudicar as contas de Ribadavia. E isso é que não é legítimo nem é sério nesta altura. Porque, à custa de ter que contratar mais um funcionário, à custa de ter que fazer obras na sua freguesia, está a evitar poder fazer outras obras necessárias para as freguesias para assumir um ónus e um encargo que não deveria ser da Junta de Freguesia. E aí é que tem toda a relevância o facto de ser de 100% de capitais privados. E aí estamos em total desacordo. A Junta de Ribadavia só em última rácio devia assumir este encargo. Não é desistir à primeira. Ao contrário do que todas as freguesias têm feito e todas as câmaras no Conselho e no país. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Costa tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sem querer desmerecer esta questão do CTT de Ribadavia, com a qual estamos profundamente solidários e achamos que realmente é uma questão que interessa ao Conselho, não só à população de Ribadavia, mas interessa a todo o Conselho, a toda a comunidade. Mas, puxando a brasa à sardinha com que iniciei a minha intervenção aqui nesta Assembleia Municipal, eu gostaria de perguntar ao Sr. Presidente da Câmara se, e visto que foi rotundamente chumbada a proposta do Bloco de Esquerda relativamente à regularização dos vínculos precários no município, se por vezes não sente algum desconforto quando assina contratos de prestação de serviços ou de avanças recorrentemente para assuntos, para tarefas, para funções que sabe, tem consciência que são necessidades permanentes do município. Basta abrir a página eletrónica dos contratos públicos online e encontra-se recorrentemente contratos de prestação de serviços, de avança, subscritos pelo Sr. Presidente da Câmara com famalicenses, muitas vezes, não é? Ou pelo menos pessoas que prestam serviço ao município de Famalicão e que se vêm contratados por prestar serviços por X dias, 365, 730, seja lá o que for, e se, perante esta possibilidade que o Governo agora criou também junto das autarquias, de alguma forma permitir que esses trabalhadores tenham uma vida mais estável e alguma certeza quanto ao seu futuro profissional, se não sente algum engulho quando celebra esses contratos. Obrigado. Muito obrigado. Sr. Deputado Paulo Pinto tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente da Câmara, 2 ou 3 questões muito breves e sucintas, da qual espero da vossa parte respostas concretas às mesmas. Há bocado falou relativamente à Junta de Ribadavia do Espaço Cidadão, eu lembrei-me da Loja do Cidadão e gostaria de saber o ponto de situação. Se a Câmara continua a pagar renda, se sim, a quem e quanto? Acho que temos todo o direito de saber e gostaríamos de saber. Outra pergunta muito breve. Em novembro de 2016, na altura aqui nesta Assembleia, eu perguntei a Vossa Excelência relativamente a uma situação de alteração do ecocentro de Esmeriz. Na altura, fui informado que o mesmo tinha deixado de permitir a entrega de entulho. Na altura, a Vossa Excelência me disse que era uma situação, era um encerramento temporário e que iria facilmente ser resolvido, rapidamente ser resolvido. Ora, eu numa visita pessoal há relativamente pouco tempo, constatei que a situação se mantém. Portanto, a questão da resolução temporária, não sei qual é a sua noção de temporário. Da questão do ecocentro de Esmeriz, não sei se é possível colocar em tudo. Alerto mais uma vez, se a Câmara pensa resolver essa situação junto à empresa, alerto que até para a Câmara que uma das preocupações é a questão ambiental, a situação que e muitos cidadãos particulares se deslocam a esse ecocentro para colocar lá entulho de obras particulares que fazem, se neste momento que a Câmara Municipal está a convidar é que o entulho seja colocado em qualquer espaço. E acho que isso, em termos de ambientais, é tudo. Mais uma vez, espero que o temporário seja relativamente rápido. Mais uma pergunta para terminar. Aqui das informações do Sr. Presidente, enumera uma série de apoios às freguesias. Eu gostaria de saber se, além destes aqui que são enunciados, há mais algum apoio que alguma junta de freguesia pediu e que não foi contemplado. Obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Srs. Deputados. Sr. Deputado Armindo Gomes, tem a palavra. Boa noite mais uma vez. Sr. Dr. Luís Muniz, o que eu disse, e queria que ficasse bem claro, o senhor discorda do investimento que a Junta de Freguesia vai fazer na situação, provavelmente será provisória dos CTTs, uma vez que Vossa Excelência está ligado ao Partido Socialista e fala com tanta convicção, esperemos bem que os CTTs voltem a Ribadavia. Não disse que o senhor estava contra a Presidente de Junta. Estava contra este investimento. E a senhora Presidente de Junta, o que eu disse é que está junto do povo, dos eleitores, dos moradores de Ribadavia. E tem que os servir, senão quem é castigado é ela e toda a gente vai de volta da Junta ou de volta de casa delas, até a Sr. Presidente que não tem onde levantar as cartas ou as próprias reformas. Foi isso que eu quis dizer, Sr. Dr. Luís Muniz. Foi isso que eu quis dizer. Obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente de Câmara, não sei se pretende responder. Tem a palavra. Relativamente à questão colocada pelo deputado Paulo Costa, aliás, na sequência de uma proposta que aqui foi apresentada no período de antes, no dia, devo dizer o seguinte ao Sr. Deputado. Há um regime legal que foi aprovado recentemente em Assembleia da República e que nós estamos a cumprir, a Câmara Municipal. Eu vou explicar porquê. O regime tem algumas premissas. Uma delas tem a ver com a longevidade do vínculo, nomeadamente tarefa ou avença. A outra tem a ver com o facto de corresponder a necessidades permanentes. O que nós fizemos, e já levámos à reunião de Câmara, e foi aprovada em reunião de Câmara, é uma proposta exatamente para a adesão a 100%. Ou seja, todas as pessoas que tenham uma relação contratual com a Câmara Municipal, que do ponto de vista do tipo de contrato se enquadram naquilo que a lei prevê e do ponto de vista da relação de permanência também se enquadram, todas as pessoas vão ser objeto deste processo de regulação, que é tipo um concurso interno, para ver se sabe como é que funciona. Portanto, a Câmara Municipal não fez nenhuma escolha, Sr. Deputado. Não escolheu 10 ou 20 ou 30. O que a Câmara Municipal fez foi permitir que 100% dessas pessoas pudessem estar nesse regime. Deputado Paulo Pinto, Loja Cidadão, o contrato está em vigor, está a ser cumprido. O Ecocentro de Esmeriz é um espaço que é da responsabilidade da Resinorte. A Resinorte descontinuou esse serviço, nós estamos junto da ERSAR a perceber em que circunstâncias é que isso possa agora ser resolvido. Quanto à questão dos apoios às freguesias, ao Sr. Deputado, convença-se que eu não consigo saber se além destes há mais 20 ou mais 30 ou mais 40. Como imagino, não tenho esse saber enciclopédico que gostaria de ter. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Presidente. Muito bem. Vamos então passar ao ponto 2 da ordem de trabalhos.
O Sr. Deputado está inscrito? Eu ia encerrar, de facto, este ponto das informações do Sr. Presidente de Câmara. Pareceu-me que mais ninguém estava inscrito. Tem a palavra, tem a palavra. Realmente pareceu-me que já mais ninguém se quereria inscrever. Eu esperei pelo final da discussão do ponto para, de alguma forma, antecipando na próxima informação do Sr. Presidente de Câmara, se me for permitido, porque encaixa bem no dia que hoje foi e é, relativamente à sessão evocativa organizada pela Câmara Municipal de encerramento das comemorações do 100º aniversário do Dr. Lino Lima, grande vulto do universo famalicense e proeminente militante do Partido Comunista Português, queremos agradecer sentidamente a todos quantos orientam a sua contribuição em prol das liberdades cívicas e políticas, de modo vincado ao Sr. Presidente da Câmara, pela sua responsabilidade pessoal na realização desta iniciativa. A todos quantos se associaram ao evento referido e, de forma especial, volto a dizê-lo ao Sr. Presidente da Câmara, o reconhecimento da CDU. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Assim sendo, o Sr. Deputado Paulo Pinto tem a palavra. Tem tempo? Tem 2 minutos e 22. Seja parcimonioso, se faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Como sabe, vou tentar cumprir escrupulosamente e sobrar. Que é A muito missão que rápido. lhe foi confiada. Sr. Presidente, relativamente aos pedidos das juntas de freguesias, que eu saiba, todos os pedidos são registados com o número de GSE. Eu gostaria de saber se nos poderá disponibilizar a listagem dos pedidos que entraram nos serviços da Câmara. Certamente o Sr. Presidente poderá saber, mas o vereador responsável pelo Louro terá essa informação que me deverá chegar. Relativamente à loja do cidadão, já me confirmou que continua-se a pagar a renda, mas só me respondeu uma parte da pergunta. Eu gostaria de saber quanto e a quem. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se o Sr. Presidente pretende usar a palavra. Up to date. Pois a Câmara não tem tempo, agora chama-me a atenção a mesa e... Portanto, Sr. Presidente, fica em trânsito para a próxima sessão esta pergunta. Muito obrigado. Podemos avançar? Podemos avançar? Obrigado. Entramos então no ponto 2 da ordem de trabalhos. Consistente na discussão e votação da proposta da Câmara Municipal de apoio financeiro ao investimento a realizar pela FACOL, Faria e Coelho Limitada, com sede no Lugar do Calvário 2A da Freguesia de Cerzedelo do Concelho de Guimarães, no montante de 400 mil euros, no âmbito do Regulamento de Projetos de Investimento de Interesse Municipal, designado por Projetos 2IN, nos termos da respectiva proposta, com a grelha E. Sr. Presidente de Câmara, prescindo da palavra. Srs. Deputados, vamos então votar esta proposta. Quem vota... Ora, isto já está... Quem vota contra, primeira fila, na sala. Um voto contra. Quem se abstém, primeira fila, na sala. Quem vota a favor, primeira fila. Segunda fila. Terceira fila. Quarta fila. Quinta fila. Sexta fila. Não há. Sexta fila. Muito bem. Vamos pensar nisso, em sessões futuras. E vamos pregar essas cadeiras ao chão. Que é para não haver... a parafusá-las, para não haver transferências, como no futebol.
Ora bem, votos contra. Senhores deputados, a proposta foi aprovada com 52 votos a favor, 1 voto contra, 1 abstenção. Vamos entrar agora no ponto 3 da ordem de trabalhos. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal relativamente ao reconhecimento de interesse público municipal da requerente Memória Magna S.A., com a morada de exploração na Rua do Conde, número 102, União de Freguesias do Val São Cosme, Tratado de Telhado e Portela, Conselho de Vila Nova de Famalicão. Nos termos da proposta, a grelha é a grelha é. Sr. Presidente de Câmara, prescindo da palavra. Senhores deputados, o Sr. Deputado tem a palavra. Mais algum Sr. Deputado pretende inscrever-se desde já? Não. Sr. Presidente, a CDU teve o cuidado de ir consultar as populações relativamente a este projeto, as populações vizinhas, e verificou o seguinte: já há um histórico relativamente a queixas das populações relativamente à instalação desta unidade agropecuária. Entretanto, ficou parada. Na reativação, continuam a ter as mesmas queixas, ou seja, lembrando, escorrências para o regato que desagua no Rio Pelhe, maus cheiros e proliferação de moscas no verão e proximidade de uma unidade, um estabelecimento de ensino da Didaxis a cerca de 500 metros. Nesta linha, aguardando que, entretanto, possam ser dirimidos estes problemas, a CDU, de forma cautelar, vai votar contra a aprovação desta proposta. Obrigado, Srs. Deputados. Obrigado, Srs. Deputados. Mais nenhuma inscrição se registra. Vamos então votar esta proposta. Quem vota contra a primeira fila, na sala. Quem se abstém, primeira fila. Segunda fila. Terceira fila. Quarta fila. Na sala. Quem vota a favor, primeira fila. Segunda fila. Terceira fila. Quarta fila. Quinta fila. Sexta fila.
abstenção. Votos a favor. Não, uma abstenção. Duas abstenções. O Partido Socialista abstiveram-se, tem toda a razão. Tem toda a razão, sim, estava a razão. A minha saúde. 42 votos a favor. Muito bem. Um voto contra, não é, Sr. Diretor Rui? Um voto contra. Muito bem. E abstenções são 12 abstenções. Muito bem. Sim. 49. Então, recapitulando, 49 votos a favor, um voto contra e 2 abstenções. É assim? Muito bem. A proposta foi aprovada com 49 votos a favor, um voto contra e 12 abstenções. Entramos agora no ponto 4º da ordem de trabalhos. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal relativamente ao relevante interesse público municipal, a apresentação da requerente Miroma, Serviços de Gestão de Participação Limitada, com sede na Travessa Alferes Malheiro 99, Quarto Traseiros, União de Freguesias de Sedufeita, Santo Ildefonso, Miragaia, Sé, São Nicolau e Vitória, Concelho do Porto, para a constituição de SPA de apoio ao empreendimento turístico, construído por Hotel Resort e Spa, situado na Avenida do Aziveiro, na União de Freguesias de Valsão Cosme, Telhado e Portela deste Conselho, todos nos termos da respectiva proposta, com grelha S, Presidente. Prescindo da palavra. Senhores deputados. Vamos votar então. Senhores deputados, quem vota contra, primeira fila. Na sala. Quem se abstém, primeira fila. Na sala. Quem vota a favor, primeira fila. Segunda fila. Terceira fila. A favor são... Eu não sei quantos são da segunda. São 4 da segunda. E são 4 da terceira. Quarta fila. Quinta fila. Sexta fila. Não houve nenhum voto contra, para não ser só uma abstenção, não é assim? Votos a favor? 19. Oh, meu Deus. Votos a favor. Também a primeira parte. Quer levar o primeiro de ordem do dia também? 50 votos a favor e uma abstenção. Senhores deputados, a proposta foi aprovada com 50 votos a favor e uma abstenção. Vamos entrar no ponto 5 da ordem de trabalhos. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal de avaliação das assistências para o domínio do município, efeitos previstos na linha I do número 1 do artigo 33 da Lei 75 de 2013, 12 de setembro. Tomar conhecimento e aprovar para efeitos do regulamento e inventariação da relação de cedências constantes na relação anexa à proposta e que, por economia e brevidade, foi dada por reproduzida, sendo que a grelha é e o Sr. Presidente da Câmara Querente tem a palavra. Que prescinde, Srs. Deputados. Vamos então votar. Quem vota contra a primeira fila, na sala. Quem se abstém, primeira fila, na sala. Aprovado por unanimidade. Entramos no ponto 6 da ordem de trabalhos e último. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal do pedido de autorização da denúncia do acordo de execução e dos contratos interadministrativos anteriormente celebrados nestas matérias, a autorização para a celebração de contratos de relação de competências e de acordos de execução, a autorização prévia da assunção de compromissos plurianuais relativos ao acordo de execução de delegação de competências e contrato interadministrativo da delegação de competências do serviço de cópias de igual valor para os anos 2019, 2020 e 2021, efetuar os pagamentos resultantes das obrigações contratuais de acordo com as disponibilidades financeiras do município e desde que se verifique a existência de fundos disponíveis, todos os termos da proposta, com a grelha e o Sr. Presidente da Câmara Querente tem a palavra de que prescinde. Srs. Deputados, vamos votar.
Quem vota contra, primeira fila. Na sala. Quem se abstém, primeira fila. Na sala, são 2 abstenções. São 2 abstenções. Quem vota a favor, primeira fila. Segunda fila. Terceira fila. Quarta fila. Quinta fila. Sexta fila. Abstenções. Não há votos contra, pois não? Senhores deputados, a proposta foi aprovada com 50 votos a favor e 2 abstenções. Vamos aprovar em minuta todas as deliberações hoje tomadas. Quem vota contra as deliberações em minuta data. Na sala. Abstenções na sala. Aprovadas por unanimidade. Senhores deputados, muita saúde. Está encerrada a sessão. Muito obrigado.